7 de julho de 2019. Foi o dia em que aconteceu a final da Copa do Mundo Feminina da França, que foi a maior Copa feminina de todas, tanto pela qualidade das equipes, mas também pela visibilidade que elas tiveram no cenário mundial. Mas você sabia que as mulheres já foram proibidas de jogar futebol? Meu nome é Leonardo e esse é o Que Golaço Futebol. Bateu, acabou! E o futebol feminino depende de vocês! O desenvolvimento do futebol no Reino Unido era incomparável em 1910. Por mais que o esporte já se espalhasse pelo mundo naquela época, ensinado principalmente por trabalhadores britânicos e estudantes que passavam pelas universidades do país, nos primórdios era uma maneira de exercitar os valores da nobreza. Com a sua popularização, passou a ser usado para dar lazer e evitar o risco de novas greves entre os operários. A adoção do regime profissional em 1885 acabou sendo o último passo para que o futebol quebrasse as barreiras sociais. No dia 28 de julho de 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Dizia-se que o conflito que durou de 1914 a 1918 era a guerra para acabar com todas as guerras, pois nenhum outro conflito havia testemunhado uma perda tão grande de vidas. E isso se deve principalmente à introdução da guerra moderna. Como a imagem de Lord Kitchener lembrou os homens, o seu país precisa de você. E o país também precisava das mulheres. Elas eram o exército oculto da nação. E rapidamente se ofereceram para fazer parte, ajudando o país para a produção de munições. Elas foram expostas a condições sujas, perigosas, envolvendo o uso de produtos químicos, tóxicos e maquinário pesado, além de ter que trabalhar horas extremamente longas. Mas com isso, elas também puderam experimentar o gosto de calçar chuteiras. Nessa época, o caráter violento do futebol era uma das justificativas para afastar as mulheres do esporte. Até havia alguns jogos de futebol feminino, mas o estouro da Primeira Guerra fez com que muitas diferenças de gênero fossem deixadas de lado. O futebol era um meio de manter-se em forma e também de estimular a disciplina e o trabalho em equipe, além de servir como escape para a dura realidade da época. O futebol se tornou o esporte oficial das garotas de munição. Quase todas as fábricas em todo o Reino Unido que estavam envolvidas com o trabalho de guerra tinham um time de futebol feminino. Os jogos entre as equipes femininas passaram a ocupar alguns dos principais estádios da Inglaterra, onde partidas entre fábricas e soldados feridos serviam para arrecadar fundos. E essas partidas levaram milhares de pessoas que encheram as arquibancadas. E o futebol feminino começava a evoluir rapidamente. O grande salto do futebol feminino aconteceu em 1917. Naquele ano, nasceu a Challenge Cup, também conhecida como Mutionetes Cup. Na decisão, 22 mil pessoas assistiram à vitória do Blitz Spartans sobre o Teesside por 5-0. Em jogo realizado no Ayresome Park, que é o estádio do Middlesbrough. Entre as estrelas da equipe e também do futebol feminino da época estavam Bella Ray, autora de mais de 130 gols naquela campanha. Outro destaque também vai para Jenny Morgan, ala do Blitz Spartan, que saiu do seu casamento direto para a final e anotou 2 gols para a equipe. Mas foi em Preston onde nasceu a equipe de maior sucesso na história do futebol feminino. A cidade do norte da Inglaterra reuniu as trabalhadoras que formaram o Dick Care Ladies FC, que logo em sua primeira partida levou mais de 10 mil pessoas ao estádio. A maior lenda da época era a atacante Lily Parr. A craque chegou a fazer mais de 1000 gols atuando por equipes femininas dos 14 aos 45 anos. Ela também se tornou a primeira mulher expulsa por brigar em campo.
apenas alguns anos após a criação do time, foi realizado o primeiro jogo internacional contra a França. Detalhe, o time da seleção inglesa era todo formado por jogadoras do Dick Care Ladies. As jogadoras conseguiram obter o recorde de público da época, que foi no Boxing Day de 1920, onde 53 mil pessoas viram o duelo do Dick Care Ladies contra o St. Helens Ladies no Goodson Park, enquanto 14 mil pessoas se espremeram do lado de fora do estádio. Por mais que o futebol feminino fizesse sucesso, com o final da Primeira Guerra em 1918, as mulheres começaram a deixar as fábricas e ocupar os seus lugares de direito que eram pré-estabelecidos na sociedade da época, que era dentro de suas casas com os afazeres domésticos. Até mesmo especialistas de saúde passaram a dizer que o futebol não era uma prática ideal para o físico das mulheres. O Dick Care Ladies e o futebol feminino continuava mesmo assim, contrariando todas as expectativas. Em 1921, o Dick Care Ladies havia vencido todas as suas partidas disputadas naquele ano, e tudo isso levando grandes públicos aos estádios, o que obrigaria a federação a criar também um campeonato feminino, já que alguns clubes estavam se organizando para criar um campeonato regional. Até que no dia 5 de dezembro de 1921, as mulheres foram proibidas de continuar jogando pela Football Association, alegando que o futebol feminino era totalmente inadequado e não deveria ser encorajado. Tal absurdo durou cerca de 5 décadas, e nesse tempo, algumas associações independentes até foram criadas, mas nunca com o mesmo reconhecimento e a fama que elas mereciam. Em 1971, o banimento foi interrompido pela Football Association, no mesmo ano em que a UEFA recomendou que os países criassem ligas de futebol feminino, com a Itália sendo a primeira a ter a sua própria liga de futebol profissional. O fato é surpreendente. Agora, quase 100 anos depois, as mulheres atraem multidões aos estádios. Essas mulheres pioneiras não apenas conseguiram alcançar o sucesso, mas fizeram isso em um momento em que parecia impossível. Elas desafiaram a sociedade, mudaram a mentalidade de uma nação e levaram o futebol feminino a novos patamares.